Boa noite, amados. É uma grata satisfação estar aqui mais uma vez, nesse diálogo franco e fraterno com todos vocês, que o Grupo Espírita Renascer sempre promove aos domingos. Nós sabemos que a pandemia nos deixou saudosos das nossas reuniões presenciais, mas ano que vem, se Deus quiser, amados, amadas, nós estaremos de volta. Boa noite, Cláudia, Cleide já entrou, Fátima Lúcia, e vocês que vão entrando, Marília. Então, que Jesus nos ampare, nos proteja. O nosso tema de hoje é da proibição de evocar os mortos, ainda das comemorações do mês de novembro. Enquanto vocês vão entrando, nós vamos dando as boas-vindas. A nossa prece de início, nós escolhemos um poema de Mário Frigeri. Nós retiramos esse poema da revista Reformador de novembro de 2002, aonde Mário Frigeri ele traz uma bela reflexão de Efésios 5,14, onde Paulo de Tarso diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te iluminará. Boa noite, Larissa, Jéssica, a nossa amiga Lenice, que está entrando também. Então o nosso amigo começa assim, ó: desperta, ó tu que dormes. Ele pega o poema e divide em 3 poemas belíssimos. A alma é um ser vivente que no corpo humano habita, na alma a vida é infinita, mas no corpo é impermanente. Cada existência finita é um elo de ampla corrente, que gera o elo da frente enquanto o espírito dormita. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só, claro, em cada encarnação. Desperta então o ser amado, transcende a corrente e o pó, Jesus é libertação. No item levanta-te entre os mortos, o autor diz assim: à luz do divino amor não há morte, alma querida. Quem ama, disse o Senhor, já passou da morte à vida. Vendo em celeste transporte Jesus ressurreto em glória, pergunta São Paulo à morte: onde está a tua vitória? Se queres do Cristo a paz, segue frente mãos no arado, delineando caminhos tortos. Não turbe quem fica atrás. Deixa os mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. No item, e o Cristo te iluminará, ele diz: após tanto autoabandono, passa agora uma liberta da consciência do sono à consciência desperta. Acorda e fica de pé, entre 2 passos são teus, o terceiro, a luz da fé, é apanágio de Deus. Já nutre tua alma enorme visões de celestes portos, quais invisíveis maná. Desperta então, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Jesus te iluminará. Com essa belíssima prece do nosso amigo Mário Frigeri, Paulo de Tarso dizendo nessa carta aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. Nós começamos a nossa reunião saudando a todos vocês, ao pessoal que vai entrando, que nós estamos visualizando aqui, o Andréia, a nossa amiga Roberta, os nomes que eu não estou vendo, vocês me perdoem, que vão passando muito rápido e não tem como eu acompanhar vocês. Então sejam todos bem-vindos, quem já está, aqueles que vão entrando. O nosso tema de hoje é justamente para debater da proibição de evocar os mortos. Antes da gente começar nos trechos bíblicos, remontando o Velho e o Novo Testamento, nós gostaríamos de fazer uma reflexão com vocês. A morte, por si só, ela é um momento assim de transição. Toda mudança, ela gera muita estabilidade e uma estabilidade emocional. O novo, o desconhecido,
produz uma apreensão lentamente que vai se desfazendo na medida que nós vamos nos adaptando a essa nova realidade. Olhem, isso acontece quando a gente muda de cidade, quando a gente passa da infância para a adolescência para a vida adulta. Ritos de passagem, né? Mudanças, transições. Então, veja só, quando eu vou para o meu primeiro emprego, quando eu me caso, deixo a vida de solteiro e vou me casar, quando meus filhos chegam, quando os netos vêm chegando, então tudo é um momento assim de instabilidade, é o novo que vem chegando. Quando a gente vai pensando em se aposentar, então essas mudanças que nós vamos enfrentando, essas situações, elas começam a chegar devagarinho e num maior ou menor grau de insegurança e aflição, dependendo de como nós estamos assim na questão da ansiedade, da instabilidade emocional, né, da nossa inteligência emocional. E meus amados, de todas essas ocorrências, o nascimento e a morte, pelas alterações que produz nas nossas vidas, pelos momentos de perturbações mais ou menos intensos que nós passamos nesses dois ritos, o nascimento e a morte é o que nos causa mais instabilidade emocional. Nós que acreditamos na reencarnação, na imortalidade da alma, nós sabemos que o espírito, quando eles vão reencarnar, isso é qualquer um de nós, né? Quando nós vamos reencarnar, o que é que acontece? Nós somos acompanhados pela ansiedade, pela insegurança, nós traçamos o nosso plano reencarnatório, nós temos a certeza do nosso projeto de vida. Então, depois que a gente cumpre toda essa exigência, aí tem a hora de voltar, que é o desencarne. Embora produza algumas alterações nas nossas individualidades, mas essas alterações, em alguns, mudanças muito significativas, porque nós vamos deixar a vida de encarnado para trilhar a vida de desencarnado. São hábitos que nós tínhamos, que a rotina vai mudar, nós vamos tentar, além de perder o corpo físico, nutrir-se de outra forma no mundo espiritual, encontrar outros teores vibratórios, aquela rotina vai ser quebrada. Uma rotina que nós estabelecemos tipo de 100 anos, quem viver até os 100 anos, quem viver até os 120, aos 80, aos 50, claro. Vou deixar bem claro para vocês que aqui nós não estamos falando das mortes violentas, do programa reencarnatório que nos tirou do chofre daquela existência. Ou seja, quando alguém nos tira a vida, nos mata, que não está no programa reencarnatório de ninguém, e quando alguém se mata, né? O suicídio e o assassinato. Eu estou falando no programa reencarnatório de maneira natural. E olha, muitos de nós se despedem mais cedo. Mas nós não estamos falando aqui de desencarne. Então, a rotina que é quebrada nesse momento de transição mesmo, falando, faz com que nós tenhamos a necessidade de desapegar de coisas, de pessoas, né? Os nossos projetos continuarão lá no mundo espiritual. E essa transição, ela tem que ser lenta, porque o despertar de cada um depende, acima de tudo, do seu desprendimento espiritual. Depende, acima de tudo, meus amados, de quê? Da nossa condição, da nossa elevação espiritual. Então, o mundo maior vai proporcionar estágios para nós em esferas intermediárias, em educandários no mundo espiritual, em esferas de transição, ou mesmo na psicosfera da nossa cidade, se tiver alguma colônia que possa nos adaptar, porque lá nós vamos encontrar hospitais, educandários, templos, lares. Cada um de nós vai ser recepcionado de acordo com o que a gente plantou. Tal vida, tal morte, já dizia Confúcio, né? Que nós vamos falar lá na frente do céu e inferno, quando Allan Kardec faz conosco em nós, trazemos o céu e o inferno. Então, tudo isso são mudanças. Os nossos amigos que vão nos recepcionar, a nossa recepção, como nós iremos chegar lá, compreender essa nova realidade. Para alguns que ainda estão muito materializados, claro, nós vamos sentir necessidade de comida, não vai ser alimentação, vocês lembram do nosso lar, né?
André Luiz precisou tomar uma sopa, precisou beber água. Então, água e sopa é uma ideia que ele tem de dizer que era parecido com a sopa que a gente toma, com água. Porque André Luiz não tinha assim, uma noção de dizer para a gente como é que era a comida do mundo espiritual. Então, muitos de nós ainda estamos muito materializados, o perispírito ainda está muito denso. E nesse momento de transição, nós vamos precisar de comida, de alimento, né, de vestuário. O nosso organismo perispiritual vai precisar se reorganizar. E são adaptações que cada um de nós vai se acomodando aos poucos. Essas informações nos confortam, por quê? Porque nós sabemos que através daqueles que nos antecederam, nós estamos... O nosso tema é da proibição de evocar os mortos, por isso que eu estou fazendo esse introdutório. Então, aqueles que nos antecederam, que a vida continua, nós sabemos disso, nós que somos reencarnacionistas, que acreditamos na imortalidade da alma e na comunicabilidade, nós sabemos que a divindade vai nos ofertar condições melhores, claro, de acordo com o merecimento de cada um. Esse progresso espiritual vai ser ofertado nas melhores condições do que nós plantamos, a cada um de acordo com as suas obras. A doutrina espírita ela nos mostra que através da mediunidade, essa faculdade magnífica, que para alguns é karma, para outros é dharma, e por aí vai, mas a mediunidade, ela, através da psicografia, psicofonia, evidência, seja ela em qual modalidade, né, seja a mediunidade na sua verdadeira acepção, nós temos vários tipos de mediunidade, então o mundo dos espíritos vai sendo gradativamente mostrado sem véus, na medida que o merecimento e a capacidade da gente assimilar essas informações, apontar novos caminhos para que a nossa viagem do retorno seja uma adaptação da melhor forma possível. Claro que as nossas expectativas a gente quer que sejam sempre positivas, né? Mas as nossas crenças, os nossos princípios morais, o nosso modo de pensar, de ser e agir vão ser o mesmo. A natureza não dá saltos. Nós iremos aguardar do lado de lá, tal qual nós deixamos aqui. Não vamos pensar que iremos acordar num santuário maior do qual nós não merecemos. Cada um só tem o que merece, essa é a lei do retorno. Então nós espíritas sabemos, através da nossa doutrina, com seus espíritos, que nos ensina que a crença na continuidade da vida, ela é enorme e é um estímulo que nós temos para progredir cada vez mais. E os testemunhos dos espíritos que já fizeram essa travessia. Eu estava lembrando de uma amiga que tem outra ortodoxia de fé, que a gente respeita, todas as ortodoxias de fé, e ela me dizia assim: Alcide, os mortos não voltam. Vocês espíritas têm uma mania de evocar, isso é um pecado tremendo. Eu digo, não, nós espíritas não evocamos. Os mortos simplesmente aparecem, como eu estou dizendo aqui para vocês, para nos dar um testemunho de que a vida continua. Então eu expliquei para ela, aqueles que já fizeram a grande travessia, ela, eu não acredito nisso. O profeta Joel já dizia que nos sinais dos tempos, né, todos os velhos, todas as crianças, todos os jovens profetizarão. Quem eram os médios da antiguidade? Os profetas, as pitonisas, que nós iremos falar lá na frente. Então, meus amados, esse testemunho dessa travessia é de uma importância tremenda para que a gente perceba de que a vida continua. E é justamente a fé alicerçada, como diz o apóstolo Tiago, fé com boas obras, que nós iremos conquistar a salvação. Fazendo esse introdutório, nós vamos entrar no nosso tema, né? Porque morte é um momento assim de transição, o reencarne e o desencarne, essas transições são especialmente para cada um de nós, porque a nossa travessia é individual, não é verdade? Face a face, frente a frente, como o apóstolo Paulo de Tarso dizia lá na sua epístola, com a divindade, face a face com Deus. Bom, quais são os trechos bíblicos que fazem alusão à comunicação com os mortos que são contra? Antes da gente fazer isso, tem um médium americano, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele era um paranormal de potencialidades incríveis, Edgar Cayce, e ele diz assim:
eu posso ler a Bíblia e ver claramente nas suas entrelinhas reencarnação. E você pode ler e não enxergar de jeito nenhum que nesses trechos a reencarnação está lá. Então, a parte hermenêutica e a parte da exegese da Bíblia nos remonta a isso. A Bíblia, meus amados, não pode jamais ser pega ao pé da letra, e é o que nós iremos ver. O primeiro trecho, que geralmente dá alusão à proibição dos mortos, aí vocês vejam, só se proíbe o que já existe. A proibição mosaica, se vocês já leram o Pentateuco, que eu sei que vocês são refinados na Bíblia, né? E todo bom cristão, qual é o nosso livro sagrado? É a Bíblia, né? Qual o livro sagrado dos muçulmanos? É o Alcorão. Qual o livro sagrado dos hindus? É o Veda, né? O Bhagavad Gita. Qual o livro sagrado do confucionismo? O Tao Te Ching. E por aí vai, não é isso? Então, todas as religiões têm os seus livros sagrados. Qual o nosso? A Bíblia. Apesar de que, no Brasil, nós temos 17 traduções. Vocês podem dar uma olhada aí na Bíblia de vocês, a minha de Jerusalém. Vou até pegar ela aqui, pedir licença a vocês, esta aqui é a minha de Jerusalém. Vocês vão, porque tem uns trechos aqui que eu quero ler aqui para vocês, porque eu tirei ipsis litteris da Bíblia de Jerusalém. A de vocês vai ter algumas alterações. Às vezes de preposição, de pronome, mas prestem atenção. Na língua portuguesa, uma vírgula muda todo o sentido. Preciso nem dizer isso para os professores de língua portuguesa, né? Que estão aí entrando. Então, veja só, meus amados. O primeiro trecho é Deuteronômio 18, e eu tirei, viu? Ipsis litteris da minha Bíblia de Jerusalém, que está aqui, qualquer coisa eu quero conferir aqui com vocês. Então, Moisés diz assim: quando entrares na terra que Yahvé te deu, aliás, Moisés vinha da onde? Moisés tirou o povo hebreu de mais de 200 anos do cativeiro da Babilônia. Estou só explicando, mas eu sei que vocês sabem disso. Então vamos lá. Deuteronômio, Moisés diz assim: quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquela nação. Moisés foi criado por quem, amados? Por quem? Pelos egípcios. Quem foi um dos primeiros povos, se vocês se lembram, de A Caminho da Luz e das explicações do nosso querido Haroldo Dutra? Vocês vão ver que com os egípcios, principalmente nós espíritas, né? Aprendemos o culto dos mortos, o intercâmbio com a mediunidade. E eles eram politeístas. E Moisés sabia de tudo isso. Mas eu vou continuar aqui, senão a gente se estende. Que em teu seio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, né? Quem faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda quem invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável a Yahvé, e por causa dessas abominações que Yahvé, teu Deus, os desalojará em teu favor. Moisés vinha saindo do cativeiro da Babilônia, e olha, quando nós lemos a Bíblia aqui no nosso grupo espírita, que nós tínhamos uma turma do estudo sistematizado da doutrina, e quando a gente bateu a capa dos 3 tomos, nós nos propomos a ler a Bíblia, cada um com sua tradução. A da Ave Maria dos Gideões, né? Essa que eu disse para vocês que é de Jerusalém, que nós espíritas gostamos de usar, porque é a mais próxima do hebraico. Mas aí eu digo para vocês, nessas traduções, nós percebemos que tem algumas que os próprios tradutores, né, as próprias traduções, por exemplo, João Ferreira de Almeida, tem algumas que variam muito. Então, tem algumas coisas aqui, por exemplo, adivinhos, no outro já tem feiticeiros, cartomantes, e por aí vai. Vocês vão ver que é pouca coisa mudada. Mas por que Moisés faz essa proibição? Moisés faz essa proibição porque o povo hebreu, que era um povo que estava saindo do politeísmo para o monoteísmo, né? Era um povo que fazia muito essas práticas. Então, ele só podia proibir o que já existia. Essa é um dos grandes trechos que as pessoas jogam na cara dos espíritas, porque os espíritas acham que os espíritas mexem com os mortos. Então, Deuteronômio 18. Qual no Velho Testamento é o outro trecho? Aí nós vamos lá para Samuel, no capítulo 28, de 11 a 20, que é o encontro de Saul com a pitonisa de Endor.
Saul estava muito apreensivo. Vou contar rápido aqui para vocês, que eu sei que vocês sabem, mas eu estou só lembrando. Saul estava muito apreensivo com uma grande batalha. Como ele sabia da proibição mosaica, Saul era o quê? Era descendente de uma das tribos de Israel, né? Então o que é que ele fez? Ele se vestiu para que ninguém conhecesse que ele era um rei Saul e foi junto com seus exéculos procurar a pitonisa de Endor. Chegando lá, ela de início ela não conhece ele, que ele estava de capuz, de capa, mas quando ela vai percebendo que ele puxa o capuz, que ela percebe que é o rei Saul, ela fica apreensiva. Por quê? Porque a proibição incluía a pena de morte. Então, automaticamente, ela começa a explicar para ele e ele exige que ela evoque quem? Samuel. E olhe, meus caros, se vocês lerem lá no trecho bíblico, ela se transfigura, né? A voz da pitonisa de Endor fica parecida com a voz de Samuel, do profeta, né? As feições dela começam a se transfigurar para feições de homem e o rei Saul fica deveras impressionado. Então, era uma proibição e que as pessoas usavam no Antigo Testamento, veja só. Aí nós vamos lá para Isaías, mas se vocês quiserem ler, confiram lá, tá certo? Samuel 28, do versículo 11 ao 20. Aí nós vamos para Isaías, de 8 a 19 e 20, quando ele diz assim: quando vos disserem consultai os que têm espíritos familiares, espírito dos mortos, e os adivinhos que cheiram e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus, a lei e ao testemunho? Se eles não faltarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Aí o que a Bíblia de Jerusalém fala de alva? Alva no sentido de ver o céu, alva no sentido de salvação. Olha, até isso, biblicamente, vocês saberiam o que era alva? Porque até isso a gente tem que ler lá nas notas de rodapé, porque o hebraico era uma língua, né? Aliás, ainda hoje, né? É uma língua muito difícil, quase não é falada, a não ser no meio dos rabinos, né? No meio do povo judeu. Então, o que acontece? O profeta Isaías começa a dizer isso e veja, quando ele diz isso, nos dá a noção de que eles consultavam os espíritos familiares. Vejam vocês aí, quantas vezes a gente não diz assim: ô vovó, de onde você estiver, olhe por nós. A gente, sem querer, faz, né, essa consulta, né? Ou o vovô, ou meu pai, onde você estiver. Então, o profeta Isaías, ele começava a dizer: e as nossas preces? As nossas preces são uma evocação indireta. Se eu estou aqui e eu digo assim, independente de acender vela, independente de qualquer coisa, porque o pensamento é tudo. Pensar é agir no mundo espiritual. Então, meus amados, se eu estou aqui e eu digo: eu vou rezar hoje para fulano de tal. E quando eu remeto esse pensamento, isso é uma evocação. Mesmo que fulano não possa me atender de pronto, o meu pensamento vai galgar espaço e ele vai sentir. Ele pode estar no umbral, no céu, ou no inferno, ou vagando na terra, ou dentro do nosso próprio lar. Ele vai sentir. Então, as nossas preces, a gente não percebe, mas elas são evocações indiretas, né? Aí nós vamos para Eclesiastes. Em Eclesiastes, esse é um trecho que realmente vocês vão ver que as pessoas sempre batem nessa tecla. E Eclesiastes 9, 5, 6 diz assim: os vivos sabem, ao menos que irão morrer. Os mortos, porém, não sabem, nem terão recompensa, porque sua memória cairá no esquecimento. Seu amor, ódio e ciúme já pereceram e eles nunca mais participarão de tudo que se faz debaixo do sol. Aí só se vive uma vez. Vocês, nunca ninguém disse assim? Menina, só se vive uma vez, está lá em Eclesiastes. Realmente só se vive uma vez. Lembra do poema do início de Mário Frigério? Realmente nosso corpo físico só vive uma vez. Nosso espírito vai reencarnar em diversos corpos. E só se vive uma vez no corpo físico. Mas daí, não é todo mundo que compreende esse trecho do Eclesiastes. E olha uma coisa que eu vou dizer para vocês. Hoje,
Hoje em dia, quando a gente pega um trecho, a gente gosta de jogar um trecho na cara de alguém, mas não olha o item seguinte, né? Embaixo desse trecho de Eclesiastes pede para a gente aproveitar o hoje. Eclesiastes diz assim, só se vive uma vez. Aí eu não vou dizer aqui como está aí, preciso ler lá no trecho, mas ele diz, bebam muito, amem a pessoa amada, aproveite o sol, a lua, depois de dar uma olhada aí na Bíblia de vocês. Debaixo desse trecho aí tem tudo isso. Mas a pessoa para jogar na nossa cara diz só se vive uma vez, Eclesiastes, né? 9, tal. As pessoas que têm a Bíblia decorada. Então serve para quê aquele trecho? Para nos julgar e jogar alguma coisa na cara, mas ela não olha o todo. Aquele trechinho ali serviu. Olhou o resto? Não. Pois vá para o todo, amados, né? Não permita que alguém olhe para você e diz, minha filha, só se vive uma vez. Ah, você leu o resto do trecho que tem lá no Eclesiastes? Não. Pois entenda. Então, vocês estão vendo o que é interpretação bíblica, meus amados? Aí nós saímos do Velho Testamento. Se vocês tiverem aí mais alguma coisa do Velho Testamento que evoque isso, eu gostaria, tá bom? Foi só o que nós podemos pesquisar para trazer para vocês. Tem uma gama inteira, se a gente fosse debruçar. Então, nós vamos para o Novo Testamento. Eu queria confessar uma coisa a vocês. Uma vez eu estava conversando com um pastor protestante e ele disse assim, Alcide, vocês espíritas conversam com os mortos. Os mortos não precisam de oração. Onde está isso na Bíblia? Nossa, eu confesso que ele me pegou e eu disse, mas rapaz, eu olhei para ele e disse, puxa vida, realmente eu já li a Bíblia, porque ler uma coisa, estudar e interpretar é outra. Vocês podem ter certeza disso, a gente faz isso com qualquer livro, por que não com a Bíblia, né? Então ele disse, onde está que os mortos precisam de orações? Em qual trecho? Eu cheguei em casa, eu disse, não pode ser, Jesus amado, ele tem razão, eu vou ver, eu disse, não, eu vou procurar, eu sei que o senhor conhece a Bíblia de cor, claro, vocês sabem que os pastores, eles têm um conhecimento teológico incrível, né? A gente não pode tirar isso de ninguém. E eu fui pesquisar, misericórdia. Encontrei o trecho da parábola de Lázaro e do rico. Aí veja só, no Novo Testamento eu comecei assim. Lucas 16, 27, 31, a palavra do rico e do Lázaro. A parábola do rico e Lázaro nos remete assim, eu não vou contar ela toda para vocês, mas como é? Lá, o rico tinha muitas coisas, Lázaro comia, não era do que era jogado para os cachorros, vocês conhecem essa história. Mas o trecho que mais me chamou a atenção, qual é? Quando eles dois morrem, né, o rico vai para onde? Aí o trecho da parábola do rico diz assim, aí ele foi para uma região abismal, né? Aí começa a dizer assim, essa região era de abismo, ele sofria muito, ele sentia fome, não sei o quê. Aí um dia o pai Abraão pegou Lázaro, que era aquele mendigo que comia, que se alimentava dos cães. E quando ele vê lá daqueles estertores, né, de suplício, de sofrimento, que ele olha para Lázaro, né, irmão, aí ele diz, ó, o que é que ele diz? Eu não vou ler aqui na minha Bíblia bem direitinho, mas eu vou dizer para vocês com minhas palavras. Ele diz assim, pai Abraão, permita que Lázaro volte lá no meu lar e avise a meus irmãos de tudo que eu estou passando, peçam para eles serem mais generosos. Aí ele começa a fazer umas recomendações. Se não existisse intercâmbio do mundo espiritual, olha só, se não existisse alguém que pedisse alguém para orar por alguém, teria essa parábola. Vocês poderiam até questionar assim, quem não acredita, né? Ei, mas Jesus falava por parábolas, isso aí é uma parábola. Mas parábola exige a exegese, né? O que vai além das entrelinhas. Então, dá para a gente entender que o rico pede a Abraão para que Lázaro vá lá. Lázaro já estava morto. Isso aí é uma certeza, né? Para Lázaro ir lá e avisar os irmãos deles como é o mundo do lado de lá. Como é, o que ele estava passando por não ter aproveitado bem o que, meus amados? A riqueza, a prova da riqueza, porque é a parábola do rico e Lázaro, né? Então ele pede para avisar.
E eu disse, será que é só o trecho onde alguém pede oração por alguém? Mas vamos para frente, né? Então, no Novo Testamento tem essa alusão de que os mortos se comunicam. Sim. Se a gente for prestar atenção, já comecei do velho, né? E nós estamos chegando no novo. Aí nós vamos para Coríntios 1,15. Em Coríntios 1,15, na minha Bíblia de Jerusalém, diz assim: Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. Não sei como está o trecho de vocês. Essa Bíblia minha aqui de Jerusalém, ela é toda divididinha assim. Por exemplo, nesse Coríntios 15, no capítulo 15, ele tem um tópicozinho em negrito. O meu tópico em negrito é ressurreição dos mortos. Aí nesse trecho que eu li todinho, Paulo vai falar para os coríntios sobre que os mortos ressuscitam. A gente tem que ler o trecho todinho, né? Para poder saber. E aí, os coríntios não acreditam, começam a rir, né? Paulo sai extremamente chateado, vocês depois deram uma olhada, né? Aí o que é que acontece? Paulo nesse trecho diz, se Jesus ressuscitou, por que nós não ressuscitaremos? Aí nós vamos lá para Tessalonicenses 1, 4, de 3 a 17, que também faz essa alusão de que os mortos voltam na ressurreição. Agora vocês têm que dar uma olhada na interpretação. Aí nós vamos lá para Atos 17, de 30 a 32. Por que é que eu estou citando aqui? Para vocês irem lá pegar, tá bom? Os trechos. E em Atos também há essa alusão dos mortos voltarem. E nós pegamos esse trecho aqui. O mesmo espírito que saiu do corpo por ocasião da morte, há de voltar ao corpo por ocasião da ressurreição dos mortos. Em Hebreus 9, 27 e em Coríntios 5, 10 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e ficando o espírito aguardando o juízo final. É mais ou menos isso esses trechos que querem dizer. Aí olha só. Como a gente pode interpretar ordenado morrer uma só vez? Como nós podemos interpretar fica aguardando o juízo final? Quando será o juízo final? Para os espíritas, o juízo final não existe, né? Para nós espíritas, esperar que os nossos corpos putrefados saiam lá, né, das covas e ressuscitem no juízo final, vai de contra todas as leis da ciência que o nosso planeta tem. Nem vou dizer para vocês aqui o princípio de Lavoisier. Mas esses trechos nós vamos encontrando e vamos interpretando. Alguns veem isso como ressurreição de corpos. A doutrina não acredita na ressurreição na carne, né? Para nós espíritas, ressuscitar é a ressurreição na carne, que é um mergulho que o Espírito dá na carne. Ressurreição da carne é impossível. Porque nem Jesus, que era aquele Espírito glorioso, vocês lembram que quando Maria de Magdala encontra ele, o que é que ele lembra, hein, gente? Quando Maria de Magdala encontra ele, ele diz como? Não me toques, mulher, eu ainda não ascendei ao Pai. Porque ela ia tocar no corpo espiritual dele, ela não ia pegar em nada. Né? Porque o corpo físico dele, ele não prezava mais daquele corpo físico, né? Então, veja só. Esses trechos a gente tem que levar ao crivo da nossa razão, que é da proibição de evocar os mortos, né? O que é que nós estamos dizendo aqui? Aí tem um trecho que eu quero combinar aqui com vocês, que esse é espetacular. Quem é que não conhece a transfiguração no Tabor? Está em Mateus 17, 9, Marcos 9, 2 e 9, em Lucas 9, o versículo 28 a 36. Como é a transfiguração no Tabor, meus amados? Jesus sobe o Monte Tabor, né? Os discípulos amados, né? Tiago, Pedro e João vão junto. Quando está lá que Jesus se transfigura, Jesus pede o quê? Para eles fazerem 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Como eles sabiam que ali estava Moisés e Jesus? Não é verdade? Como eles conheciam? Moisés e Elias já tinham desencarnado há muito tempo, né? Vocês lembram daquele trecho famoso que Jesus, quando desce da transfiguração do Tabor, diz que
Elias tinha voltado, né? E tinham feito com ele tudo. E os discípulos entenderam que eles falavam de João Batista. Quer dizer, o mesmo Espírito em corpos diferentes. Isso para nós, Espírito, é claramente reencarnação. Mas para outras denominações religiosas não vê reencarnação. Acha que é porque João Batista era muito parecido com Elias. Ambos eram homens muito altos. Se vestiam de pele de animais. Comiam frutas silvestres. Essas coisas, né? As caracterizações. Mas aí é questão de interpretação. Aí vejam só. Na transfiguração do Tabor, esse intercâmbio é belíssimo, porque os apóstolos veem os dois grandes, né, profetas, Moisés e Elias, ali, realmente materializados. E Jesus pedindo para eles fazerem as 3 tendas. Esses são alguns apanhados do Antigo e do Velho Testamento, né? Do Novo, do Antigo e do Novo. Aí nós vamos para a codificação. Allan Kardec, no Céu e Inferno, na segunda parte, o codificador inseriu aquelas coletâneas de comunicações de espíritos, ordenando eles por estágios de felicidade e infelicidade. Essa possibilidade desses relatos nos dá a perceber que não há privilégios e nem excluídos na obra divina. Cada um de nós colherá exatamente nesta e na outra vida segundo as nossas próprias obras. Na medida dos esforços que nós damos para dominar as nossas más inclinações, na renúncia, no desapego, na humildade conquistada, nós poderemos já antever como será nossa vida no mundo espiritual. Portanto, meus amados, não vamos temer a morte. Nós vamos temer, sim, a nossa conduta equivocada e lutar contra as nossas más imperfeições. Porque se nós fizermos uma boa colheita, né? Se a gente souber realmente plantar e semear, a gente sabe que essa colheita vai dar bons frutos. Não poderemos ficar tão apreensivos. Então a nossa pergunta é: da proibição de evocar com os mortos, os espíritos evocam os mortos? Vocês podem perguntar para qualquer médium. Para qualquer médium. Vocês evocam os mortos? Simplesmente ele não teve a opção de evocar. A sua mediunidade, eu sei que todos nós somos médios, né? Lá vai citar Allan Kardec. E a mediunidade, ela é ostensiva ou não. Infelizmente, quem tem a mediunidade ostensiva não pode detalhar, porque quem não a tem, nunca irá entender como é o mundo espiritual. São experiências, como é que eu diria para vocês, tão singulares, que a gente às vezes duvida porque não é com a gente, mas um dia vai acontecer com vocês. O profeta Joel está a nos dizer que no futuro todo mundo vai profetizar. A mediunidade vai ser, né, tão ostensiva e tão comum que todo mundo vai ter que passar por essa experiência. Mas quem tem mediunidade ostensiva, mesmo que diga, nós teremos uma pálida ideia. Vocês vejam como André Luiz se reporta em Nosso Lar. Vocês estão lembrados da novela Viagem? Se lembram quando Diná chega e ela não acredita que está morta, né? Vocês estão lembrados da novela Viagem? Se não, veja lá no remake, né? No Google Play, não sei se é a Globo, onde é que a Globo passa. Então, a nossa pergunta é possível se comunicar com os desencarnados? Embora nós, encarnados e desencarnados, estejamos em estágio de ligação diferente, são fios invisíveis. O pensamento, a sintonia magnética, a comunicação direta, ela é regida por essas leis. São questões que nós, que estudamos a espiritualidade, nós conhecemos, algumas pessoas desconhecem, né? Mas a situação do nosso ente querido é um fator importante e a nossa também, porque nós um dia iremos fazer essa viagem. Então, sabe-se que a desencarnação, ela é esse processo que pode gerar esse tipo de perturbação de minutos a séculos. Vai depender, né, da nossa evolução espiritual. Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, muitos de nós ignoramos. Vocês lembram que eu falei aqui de Diná, né, de Alexandre, que vai para o umbral, né, do juiz César, vocês estão lembrados da novela, né? Então, vai dar um tempo para a gente dar-se conta de que nós morremos e de que essa transição, ela pode durar o que nós falamos. Então, desse modo, independe da gente dizer ou não que não é possível se comunicar.
porque essa possibilidade se dá até pelas nossas preces, pelo intercâmbio mental, quando nós emitimos uma prece para os nossos entes queridos. Nas nossas reuniões mediúnicas realizadas nas casas espíritas, esse intercâmbio é natural, né? Os médiuns, eles não decidem assim, hoje eu vou me comunicar com o vovô. Não, há toda uma gama, todo um preparo. Assim que a gente chega na casa espírita, às vezes a gente pensa que a gente vai logo encontrar os nossos entes queridos, e é todo um preparo. Do mesmo jeito que a gente estuda desde a pré-escola até a universidade, no mundo espiritual, a gente também tem que ir se familiarizando, sabendo como é possível esse intercâmbio, como manipular as leis do mundo espiritual, o fluido cósmico que a gente estuda tanto, as leis de atração, de repulsão, para a gente poder entender. Então, os médiuns, eles têm esse privilégio, assim, eu digo privilégio entre aspas, porque mediunidade não é privilégio, ela é trabalho, e um trabalho mesmo incessante no bem, né? O médium, ele é uma antena parabólica, que ele sintoniza com quem está no seu canal, ali sintonizando com ele. Então, a maioria das vezes, os espíritos é quem chega. Nunca pense que os espíritas evocam as pessoas. Allan Kardec, ele tinha até a propriedade na codificação evocar, mas Kardec era o bom senso encarnado. Não vou dizer que ele era isento de erros, porque só Jesus é isento de erros. Estão lembrados de Boa Nova, né? Que quando Mateus, os discípulos estão todos conversando, né? E Pedro diz, quem estará isento de erros? Aí Mateus diz, só o mestre é que está isento de erros. Só Jesus está isento de erros. Então, que é o Espírito Perfeito, o nosso governador planetário. Então, na maioria das vezes, meus amados, eles vêm nos dizer, como o rico disse para Lázaro, vá lá, avise. Mas o que é que o pai Abraão disse? Seus irmãos têm Moisés e os profetas. Eles que escutem. Querendo dizer assim, quem tem ouvidos de ouvir, que escute. Quem tem olhos de ver, que enxergue, né? Então, na parábola do rico, tem essa proposta aí. Então, nem sempre a gente pode impor a nossa realidade e as nossas crenças para alguém que não tem. Né? Vamos ter que respeitar, para as pessoas respeitarem a nossa. Então, independente do motivo que nos conduza a esses caminhos desejados, o estudo do mundo espiritual nos remete a isso. Que é possível sim a comunicação. A prece em favor daqueles que estão do outro lado da vida, porque não se vive só uma vez. Nosso espírito é imortal, ele vai viver muitas e muitas vezes. Então, viver bem essa vida. Lembra que eu falei de Eclesiastes, quando diz só se vive uma vez, e vai descendo os trechos de Eclesiastes. Então, viver bem dentro dos princípios da moral cristã, porque nós somos cristãos. Independente de sermos protestantes, testemunhas de Jeová, católicos ortodoxos, católicos romanos, nós estamos na nomenclatura de cristãos. O cristianismo é a nossa religião, apesar de nós termos hastear bandeiras diferentes para seguir esse caminho, para seguir Jesus, né? Então, procurar ser útil às pessoas, procurar amar os nossos entes queridos, orar pelos que já partiram e nunca pense que é tarde. Meu Deus, ele esteve aqui e eu não pude dizer o quanto eu amava. Diga agora. Diga, olha, essas barreiras vibratórias não vai impedir. Eu te amo. Só não verbalizei. Mas você está sentindo como eu te amo? Minhas preces, minhas orações, as caridades que eu fizer de hoje em diante é para ti, meu irmão, minha irmã, meu pai. Seja quem você amou. Para os nossos desafetos, idem. Porque viver bem cientes dessa condição da moral cristã é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós não devemos esquecer que o mundo espiritual está dentro da lei do amor, e a lei do amor nos exige isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, é o motivo justo, é o momento justo, é a encarnação perfeita. Se nós estamos nela aqui, não vamos nos inquietar. Eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Saiba do que você é capaz, das suas possibilidades, dos seus limites. Evocar os mortos ou não, isso é uma proibição que Moisés fez lá, e a gente vai ver, olha. Moisés, ele tinha 2 pedras. Se quem leu o Pentateuco sabe, o nome delas era Urim e Tumim. O que é que ele fazia?
Quando ele queria evocar Yahvé, o que é que ele fazia? Pegava as duas pedras. Se fosse sim, Turim caía. Se fosse não, era Urim. Vocês estão entendendo? Isso era uma evocação. E ninguém vê isso que está lá nos trechos bíblicos, né? Era uma evocação para Yahvé, o Deus dos exércitos. Então, vejam bem, se é permitido a Deus dar essa oportunidade da gente orar pelos nossos mortos, seja através de sonho, porque nós sonhamos com os nossos entes queridos, não sonhamos? E a gente evocou a presença deles? Não, nós sonhamos e é tão bom sonhar com eles. Às vezes o sonho não é muito bom, às vezes o sonho é ruim, às vezes a gente se angustia. Mas a manifestação não vindo através de um sonho, vem através de quê? De uma palavra amiga, de um sinal, de alguém, de uma música, de um filme, uma coisa que evocasse, ou de um médium, de uma mensagem, porque os médiuns estão aí para isso. É isso que a doutrina espírita nos proporciona. Então, quando alguém disser para vocês, tenham cuidado, os espíritas mexem com os mortos, isso é pecado, isso é errado, vai para o fogo do inferno. Lembre desses trechos que eu expliquei para vocês. Porque nós somos imortais, meu irmão. Meus irmãos, a gente sobrevive, a gente vai amar, trabalhar, se aperfeiçoar no mundo espiritual. Se lembre que tal vida, tal morte. A natureza não dá salvos. Se eu sou essa Alcide aqui e depois dessa palestra eu chegar lá em casa e eu desencarnar, eu vou levar exatamente para o mundo espiritual aonde eu parei. Com minhas virtudes, minhas imperfeições, os meus conhecimentos. Eu não vou estagnar. Eu posso até estacionar na escala evolutiva, né? Mas eu vou levar tudo que eu adquiri daqui e potencializado lá, porque eu não estarei mais com esse corpo pesado. Com esse escafandro, né? Que é como André Luiz sempre chama o nosso corpo físico, esse vaso tão abençoado que nos dá a oportunidade de redimir-se de muitas coisas. E continuando, nós vamos aqui para um decálogo que nós separamos para vocês, que é Nossos Mortos Estão Vivos. Decálogo para quem perdeu os entes queridos. Aí começa Eurípides Bazanufo, o grande espírita mineiro, ele diz: o cemitério pode ser comparado a um museu de cera, se expõem e se desmancham as formas das criaturas, mas não sua essência, que se constitui na eternidade. Os corpos que aí se desfazem assinalam estágios e tarefas do espírito. Meus amados, se lembrem que a maioria de nós vai acompanhar o seu enterro. Vocês vão dizer assim: puxa vida, Cíntia, eu também, sim, você também vai acompanhar o seu enterro. Raríssimas exceções nós não acompanhamos. Quem leu o livro de Jacó, né, do irmão Jacó, Voltei. Irmão Jacó era um dos grandes ex-presidentes da Federação Espírita, e é belíssimo que vocês leiam. Ele acompanhando o enterro dele. Então lembre-se, quantidade não é qualidade, né? O enterro dele tinha muita gente, mas só alguém num fusquinha se lembrou de orar para ele. E ele acompanhou o enterro dele até o cemitério, e de lá Bezerra levou ele para... Lembram da ponte para o umbral? Pois todos nós iremos acompanhar. Não quero ficar no cemitério não, tá certo? Nem queiram também ficar obsidiando os nossos entes familiares. Vão para a esfera de vocês, vão para algum canto, junto com o guia espiritual. Aí vem Humberto de Campos. Humberto de Campos diz assim nesse decálogo: a morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como ninguém, nenhum ser está abandonado, porque tudo e todos nós somos filhos de Deus vivo. Belíssimo isso, né? Então, nós temos duplamente proteção. E Emmanuel começa dizendo assim: diante dos chamados mortos, a quem você tanto ama, não agrave os problemas com as flechas vibratórias de sofrimento, marcado a fogo de inconformidades ou rebeldia, padecendo embora o vazio na própria alma. Ilumina a saudade com as preces da esperança, envia-lhe reconforto e encorajamento, amparo e consolação. Pense que o morto imaginário está mais vivo do que nunca e estenda-lhe socorro. Estabeleça um novo intercâmbio com ele, para que esse montante de saudade se reconstitua naquela imagem linda do seu ente querido, que apenas lhe procedeu nos passos da desencarnação.
e faça por ele todo o bem que você estimaria estar nessa realização, de modo que ele possa se recuperar mais rapidamente. Aí vem Jorge Rocha, que diz assim: é natural, meus irmãos, que chorem, é bastante humano que sinta saudades, sabendo que mesmo o penedo mais rígido, movido pelo imperativo da natureza, arrebenta em prantos, transformando-se na fonte generosa que banha o solo ressequido. A saudade é o movimento legítimo da alma que, quando realmente alcança a confiança e a esperança da sua crença. O desespero, sim, é que é pernicioso às criaturas, pois afunda no mar da angústia irrefreável e da revolta profunda, de onde é difícil regressar em equilíbrio. Aí vem nosso querido André Luiz, que diz assim: se você lamenta a perda transitória de seu pai e de sua mãe, vá com eles em pensamento aos sítios onde companheiros amadurecidos na experiência terrestre sofrem penúria, solidão, e dê a eles todo o carinho que você reservou para os seus pais. Isso é uma prece inesquecível. E André Luiz ainda continua: se você sofre por um amigo que foi à busca de um grande lar, procure efetuar por ele grandes obras, aquelas obras que ele tanto se dedicou, que ele tanto sonhou em fazer e não pôde. Creia, ele voltará no seu passo a fim de abençoar as suas disposições. Ore pela paz de quantos se adiantaram na sua transferência para a vida maior e entrega-os a Deus, na certeza de que Deus, que nos criou para o amor uns pelos outros, jamais nos separará, principalmente os corações que muitos se amaram. E André Luiz ainda continua: não se detenha na cela da tristeza inútil. O conhecimento espiritual é a chave para abrir tudo isso aí. O ser amado que você julga morto está vivo, conta com você, espera por você, seja pela porta da reencarnação ou da desencarnação. E a sua coragem de trabalhar vai alegrar o seu coração. Junte suas saudades, sim, no esquecimento, mas no esquecimento da ingratidão. Faça com que transforme esses donativos em trabalho, abnegação, beneficência e esperança. Porque a morte é apenas o começo da vida. E a vida será para cada um de nós quanto mais rica de oportunidade e tempo nos talentos do serviço e do amor. A morte não existe, meus amados. A vida sempre continua. A nossa reflexão que nós estamos vendo, falta breves minutos para a gente encerrar aqui, dizer para vocês que a morte não existe e que o nosso tema de hoje é justamente da proibição de evocar os mortos. Dizer para você que a doutrina espírita é esse consolador muito prometido. Esse consolador prometido que faz com que a gente perceba que os nossos mortos não estão mortos, que eles estão mais vivos do que nunca. Amar, mas amando sem desapego. Deixe o ente querido de vocês partir, fazer essa grande viagem, sem querer se preocupar em saber como vocês estão. Liberte-os. Quem ama, liberta. Porque um dia será a nossa vez. Será a nossa vez de testar se nós realmente, o que nós professamos, nós temos certeza e acreditamos. Porque verdadeiro profetas é aquele que pratica no dia a dia as lições. Meus amados, gratidão profunda por vocês terem ficado conosco esses breves momentos, nessas reflexões simples e profundas. Mas a doutrina espírita, ela é maravilhosa. Beba nessa fonte divina e cristalina e vocês vão ver que todas as dores se dissiparão, todas as dúvidas não encontrarão acesso. Ciência, filosofia e religião, porque a minha religião é o Espiritismo. Boa noite, meus queridos. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje, amanhã e sempre.